Olá pessoal, como prometido agora há pouco, nós vamos tratar de eletromagnetismo. Joia? O que vem a ser eletromagnetismo? Então, é o magnetismo que surge devido ao movimento de cargas, corrente elétrica. Mas quem for o primeiro a perceber isso, e sem querer, ou aliás, sem a intenção direta de produzir esse efeito, foi Ørsted. Tá? Quando trabalhando com circuitos elétricos, sem querer, deixou ali ao lado do circuito elétrico que ele estava trabalhando, uma bússola. Ao ligar o circuito elétrico, ele percebeu a orientação da bússola mudava. O circuito se ligava, o circuito passava a corrente elétrica, o circuito tinha circulação de corrente elétrica, e a bússola também mudava a sua orientação. Ora, aí começou a investigar isso com mais profundidade, com mais interesse, e percebeu ali exatamente a ideia de que o fluxo de cargas num condutor, que é o que nós chamamos de corrente elétrica, certo? Cria à sua volta um campo magnético. Campo magnético esse que tem linhas perpendiculares ao fio condutor, beleza? E como é que eu vou analisar isso? Por uma regrinha, que é a regrinha da mão direita, beleza? Eu vou usar a mãozinha direita lá, virar a mãozinha, tá? Vamos fazer isso? Então, regrinha da mão direita, dedão significando corrente elétrica aí. Então, o dedão identificando a corrente elétrica. Os outros dedos que abraçam o fio vão identificar o sentido do campo magnético. Então, tá aí, moçada, o campo magnético envolvendo o fio. São linhas concêntricas, beleza? Por que várias linhas? Porque à medida que eu for me afastando do fio, esse campo vai diminuindo, ok? A intensidade do campo depende da aproximação, do afastamento que eu estou desse fio. Ora, então, você tem a dependência, 1, da corrente elétrica, 2, da proximidade que você está do fio. E vamos ter uma terceira, que é o quê? É o meio. Tá joia? Então, peraí, Pica-Pau, como é que eu relaciono tudo isso? Já sei como desenhar o campo magnético. Então, dedão, corrente, tá? Dedão, corrente. Vem aqui, dedão, corrente, tá? Que mais? Dedão, corrente e os outros dedos, campo. Tá? Vamos ver como é que calcula? Tá lá, calculando. O campo magnético num fio retilíneo, então, é calculado como sendo μ0 vezes I dividido por 2π vezes raio. O campo magnético medido em Tesla, tá? μ0 é a chamada permeabilidade magnética com o valor 4π vezes 10 a menos 7. Preciso decorar esse número, Pica-Pau? Não, esse número não precisa, esse número é dado para vocês, tá joia? Então, campo magnético, μ0I sobre 2πr. Show? Isso num fio. Mas se eu pegar esse fio e entortá-lo, criar uma espira, tá, moçada? Eu também posso falar de um campo magnético em espira. Eu coloquei aqui apenas um exercício para a gente conversar um pouquinho sobre campo em fio. Dois fios longos, condutores retilíneos e paralelos são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Considerando que os fios estejam próximos um do outro, é correto afirmar que... Então, moçada, tá aí, tá? Eu vou pedir aqui agora o seguinte, eu vou passar a figura e depois a gente vai voltar no texto. Douglas, beleza? A gente pode fazer isso, meu velho? Legal. Galera, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou adiantar a figura para vocês verem comigo a colocação dos vetores. Então, vamos dar uma olhadinha aí. Olha que legal. Num fio, tá? Você tem um sentido da corrente e regra da mão direita. Eu vou abraçar esse fio para ver o sentido da corrente lá. Corrente amarela, então setinhas amarelas. E o outro fio com uma corrente vermelha, sentido das vermelhas ali. Cara, olha, volta pra gente então. Douglas, obrigado, meu velho. O que vai acontecer? Sobre os dois fios, sobre os fios condutores aparecem forças atrativas. A força é atrativa por quê, Pica-Pau? Então você fala assim, poxa, num fio eu vou ter corrente no sentido e no outro fio, a corrente no outro sentido. Na hora que eu fazer a regra da mão direita, eu vou perceber que nos dois fios eu vou ter
o encontro dessas curvas. Encontro de curvas significa o quê? Encontro de vetores de campo magnético. Olha, então é como se fossem polos iguais, então é repulsão. Então a força é atrativa? Não, a força é repulsiva. Por isso, olha lá, sobre os fios condutores aparecem forças repulsivas. Por quê? Vamos usar a regra da mão direita. Ó, num fio, vou abraçar o fio, vou ver um campo magnético circulando esse fio. Vamos trazer esses dois fios para a nossa frente aqui, tá? Então, num fio vou ter uma corrente no sentido. No outro fio, corrente no sentido oposto. Ora, então, esses campos vão se encontrar. Vão circular de forma que, ora, quando dois vetores se encontrarem, você vai ter ali polos iguais, norte com norte. Então, força repulsiva, alternativa C. Legal? Queridos, muito bem. Olha lá, sentidos opostos, regra da mão direita, você vai ter a circulação da corrente. Então, girando aí a mão para você ter a visualização de como vai ser o sentido dos campos magnéticos. Se eu tiver uma espira, então, acontece, na espira, olha lá, de novo, sentido da corrente dada pelo dedão, os outros dedos, ao abraçar o fio, você vai ter o sentido do campo magnético. O campo magnético pode estar entrando ou saindo do interior da espira. Entrando, bolinha com um X. Saindo, bolinha com um ponto. Tá ok? Então, os símbolos que nós vamos utilizar para entrando e saindo, moçada. Entrando na superfície é uma bolinha com um X. Saindo da superfície, bolinha com um ponto. Beleza? E como é que é medido o campo magnético numa espira? μ0I sobre 2R. Por quê? O que aconteceu? Tirou o π. Olha lá, expira. Expira. Quer dizer, tira o π. Tá? No campo magnético nas espiras, tira o π. Então, μ0I sobre 2R. Tá joia? Então, daí a forma de você medir o campo magnético em espiras e a regra da mão direita continua funcionando. Então, lá, sentido, pica-pau, vou ver, ó, sempre dedão corrente, os outros dedos envolvendo a espira, tá? Para você identificar o fluxo, né? O sentido do campo magnético. Se eu tiver um conjunto de espiras, também tem uma aplicação para isso, tá? Então, moçada, vamos ver. Condutor retilíneo muito longo indicado na figura é percorrido por uma corrente I de 62,8 amperes. Cara, parece um número escroto, mas não é. É um número legal, é um produto, é um múltiplo do π. O valor da corrente I na espira, ou na espiral circular, de raio R, a fim de que seja nulo o campo magnético resultante no centro O da espira, ou da mesma, será igual a... o que nós queremos? Eu quero gerar uma corrente elétrica, né? Aonde? Nessa espira, tá lá, o valor da corrente I na espiral circular de raio R, de forma que seja nulo o campo magnético no centro dela. Mas espera aí, por que seria nulo o campo magnético no centro dela? O fio está gerando um campo magnético, e pela regra da mão direita, o fio está gerando um campo magnético. Esse campo magnético vai, em algum momento, passar pelo centro da espira. Eu quero gerar um campo magnético no sentido oposto, que anule o campo do fio. Então, peraí, já entendi, pica-pau. Eu tenho que ter um campo no interior da espira, então usar a equação de espira, e esse campo magnético no centro da espira tem que ser igual ao campo magnético do fio. Poxa, tá aí, ó. O campo magnético no fio, tá lá, μ0 vezes a corrente 62,8, dividido por 2π vezes a distância que eu quero calcular o campo magnético do fio. 2R, do fio até o centro da espira. O legal, tá vendo? Aqui 2π 62,8 já simplifiquei, ficou 10. O μ0 nem substituí. Sabe por quê? Olha só, como eu quero igualar o campo magnético do fio com o campo magnético da esfera, no sentido da esfirra, não, da espira, no sentido oposto, vai lá. Para que haja a anulação do campo magnético total, então vamos igualar. Então, o campo na espira tem que ser igual ao campo do fio. E assim você gera a anulação. Então, campo na espira, μ0 vezes I sobre 2R, que é igual a μ0 vezes 10 sobre 2R. Que legal, 2R cortou dos dois lados. Tá certo? μ0 também cortou dos dois lados. A corrente ficou 10 amperes.
Foi um exercício difícil, galera? Acho que talvez difícil foi a visualização, a gente, né, chegar a interpretar o exercício, mas as continhas não foram tão assim absurdas, né? A gente acaba tendo bastante simplificações, o que acaba facilitando. Mas, talvez a parte mais difícil seria realmente a gente visualizar que como ele quer que o campo magnético total seja nulo, então eu teria que anular o campo da esfira, da espira. De novo, estou com esfirra na cabeça, cara, estou com fome, velho, desculpa. Tá? Mas eu estou com fome, galera. Tá? Ó, depois eu faço um lanchinho e eu volto, tá? Mas ó, vamos terminar aqui por enquanto, que a ideia é a seguinte. A esfirra, então, tá? O campo na esfirra é igual ao campo no fio, tá bom? Beleza? Ora, se eu igualar os dois, um no sentido oposto, dois vetores em sentidos opostos, mesma intensidade, vão se anular, tá joia? Então, o campo na esfirra e o campo no fio, para se anular, tem que ser iguais. Para isso, a corrente tem que ser 10 amperes. Legal? E se ao invés de eu ter uma esfirra só, se eu tiver 10 esfirras, 20 esfirras, ou seja, se eu tiver um número de espiras muito grande, né? Olha, cara, então você vai ter o que a gente chama de bobina ou solenoide. Vamos ver aí, ó. Campo magnético em solenoides ou em bobinas, tá? Então, juntando várias espiras, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, N espiras. Juntou essas N espiras. Posso calcular o campo magnético nesse conjunto de espiras como sendo o quê? μ0 e μ0, que é a constante de permeabilidade magnética, I, que é a corrente que percorre o conjunto, N, que é o número de espiras, e L, que é o comprimento do conjunto. Que belezinha, pica-pau. E aí, então, vou ter um campo magnético ali no interior. Esse campo magnético fica mais intenso se ali no meio colocar um ferrite. Ele fica mais poderoso ainda. Tá joia? Ó, que bonito. Tá lá, um solenoide ideal de comprimento 50 centímetros e raio 1,5 centímetros contém 2.000 espiras. É percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes. O campo indução magnética B é paralelo ao eixo do solenoide e sua intensidade é dada por μ0 N vezes I. Olha, a equação da Unicamp, só que eu tenho cuidado de apresentar isso para vocês. Ó. N é o número de espiras por unidade de comprimento, coisa que a gente escreveu agora há pouco. Muito bom. Sendo μ0 4π vezes 10 a menos 7, qual é o valor de B? Então, ó, Nzinho, que é o que a Unicamp deu, número de espiras por comprimento. Número de espiras são 2.000, comprimento, meio metro. Então, cara, 50 centímetros, né, meio metro. Então, N, esse Nzinho, 4.000. Aonde que eu vou usar isso? Na equação que a Unicamp te deu, ó, μ0, Nzinho vezes I, tá? Ó, μ0 I, N sobre L, ele substituiu N sobre L por Nzinho. Então, ficou 4π vezes 10 a menos 7, a corrente que é 3 amperes e o Nzinho 4.000. Ora, então, moçada, você vai ter o quê? Que o campo magnético é aproximadamente 150 vezes 10 a menos 4, 1,5 vezes 10 a menos 2 Tesla. Aqui eu estou colocando para você em que unidade? Na chamada notação científica, né? Lá, ok? Notação científica, 1,5 e 10 a menos 2 Tesla. Legal, moçada? Nessa aula, nós estamos tratando o quê? Fios, espiras e solenoide. Joia? O campo magnético gerado por corrente elétrica nesses 3 sistemas. Fio, espira e solenoide. Valeu? Moçada, muito obrigado por enquanto. Continuamos na próxima, quando trataremos então de força magnética. Show? Beleza? Até!